Fala, torcedor, tudo certo? Quero falar com vocês a respeito de Grêmio e Juventude no próximo dia 20. O que o Grêmio precisa fazer para vencer esse jogo? O Grêmio trata esse jogo como uma Copa do Mundo, mas será que internamente as coisas vão funcionar? Porque falta alguma coisa para a gente ganhar aquela confiança de que o time do Grêmio vai funcionar corretamente para vencer o Juventude, que agora é aquela história do Todo-Poderoso. E claro, vamos falar também sobre a questão do planejamento, da montagem do grupo do Grêmio. Vocês conseguiram entender? Eu estou delegando para vocês aqui exatamente para vocês ficarem até o final e antes disso, dá aquele like, se inscreve no canal, dá essa moral para nós, para a gente continuar trazendo informações e análises como essa, porque é o seguinte, o Grêmio precisa vencer o Juventude para poder subir na tabela e garantir mais próximo possível aquele número mágico de não correr risco de cair de rebaixamento, para não cair para o Z4. E a gente vem falando isso há algum tempo sobre os jogadores do Grêmio, sobre como o Grêmio está montando, como o Grêmio montou o time e como o Grêmio está atuando. E tem um processo anímico aí que atrapalha esse desenvolvimento. E o Grêmio já notou isso, o Grêmio já sabe disso, o técnico Renato já sabe disso, a comissão técnica já sabe disso. E os jogadores do Grêmio parecem que não conseguiram entender a parte do processo. A pergunta é, a comissão técnica conseguiu falar para os jogadores isso? Ou o departamento de futebol montou um elenco junto com a comissão técnica que é um elenco muito técnico, inteligente, mas dentro de campo não consegue executar o que se precisa? Bom, baseado nas respostas do Renato em coletiva, ele fala que o time jogou bem, fez o que ele pediu, que ele gostou de como a equipe se desenvolveu, mesmo vencendo, empatando ou perdendo, ele sempre fala com essa mesma frase. E a gente consegue entender que algumas partes durante o jogo funcionam como ele quer. Mas o fato é que o futebol mudou e alguns clubes conseguiram entender isso. E aí eu quero trazer para vocês aqui dois clubes. Posso citar três, mas dois clubes em especial. O Botafogo e o Palmeiras. Eles são líderes do campeonato. Não é porque eles são SAF, mas a questão de ver futebol. A forma de como eles estão vendo futebol e que isso o Grêmio não viu. O Grêmio entende que tecnicamente, qualidade são características que resolvem uma partida de futebol. Eu também concordo. O fato é que só essas características não faz um time vencer. Tu precisa ter jogadores com outras características. E aí eu quero trazer uma lembrança para vocês de todo o time do Grêmio. Quem são os jogadores que a gente consegue entender que podem dar um resultado além da qualidade? Vamos lá, não vamos generalizar que nenhum jogador do Grêmio não tem qualidade, porque não é isso que eu quero dizer. Quero dizer que futebol ele é aliado à qualidade, à força e velocidade. Eu não vou falar intensidade porque os jogadores do Grêmio são intensos naquilo que é proposto para eles fazerem. Eles correm 10, 12 quilômetros por jogo no que foi proposto para eles fazerem. Agora, eles terem velocidade não quer dizer que eles são intensos. Por exemplo, o Botafogo, eu gosto de falar que o John Textor deu uma entrevista dizendo que o Botafogo entendeu e contratou jogadores de força e velocidade, aliado à técnica, à qualidade. E aí, quais são esses jogadores? É difícil encontrar. Sim, ele tem jogadores de força, jogadores de marcação e de ataque que são fortes. Esses mesmos jogadores têm força. E ele fez o quê? Aliou a técnica. Então ele trouxe alguns jogadores técnicos para o treinador poder colocar no jogo e os outros fazer o serviço para ele. No Grêmio existe esse tipo de jogador hoje? Eu quero que vocês entendam que eu estou falando de força e velocidade. E agora, no Grêmio, falta um outro pré-requisito, é a vitalidade. E é onde eu quero chegar com vocês, que é o grande erro do planejamento da diretoria para esse grupo. Enquanto o Grêmio utilizou
os jovens, o Grêmio estava bem nas competições. Quando o Grêmio deixou de utilizar os jovens, o Grêmio começou a ficar mal. E quando ele deixou de utilizar os jovens, eles mesmos se relaxaram, se acomodaram, porque eles perderam a oportunidade, a chance de ser titular, de ganhar uma sequência, porque aquele giro de jogador, aquele giro dentro do grupo para todos jogarem, fizeram com que alguns jogadores perdessem, vamos dizer, propriamente dito, tesão para jogar. E aí eu estou falando exclusivamente de Nathan Fernandes neste momento. E é um jogador que provavelmente contra o Juventude ele vai atuar, porque ele está em fase de treinamento na Seleção Brasileira Sub-20, não é jogos, e vai ficar disponível a partir do dia 19 com o técnico Renato. O jogo é dia 20. Ele não participou dos treinos, mas ele sabe o que precisa ser feito. E é onde eu acho que o Renato vai mudar o time do Grêmio aí. Ele vai utilizar extremas, porque o Soteldo não deve chegar a ponto de ser titular. Então o Nathan Fernandes deve começar o jogo. E é onde eu quero dizer para vocês, por que o Grêmio não usa força, velocidade e vitalidade no grupo, no elenco? No elenco profissional hoje, a gente está falando de Gustavo Martins, que está voltando agora, mas ele nunca foi titular absoluto, ele era para ter sido, ter ganhado uma sequência. O Grêmio utilizou Gustavo Nunes em um determinado momento, porque o Nathan Fernandes se lesionou, chegou Soteldo, se lesionou, e aí só tinha Gustavo Nunes e virou o cara que virou e foi vendido. Mas quem são os outros jovens? Ronald? Nathan Felipe? Agora apareceu no time profissional o Igor Serrotti, que eu já venho falando há algum tempo para vocês, eu acompanho a base e vocês podem ir no meu canal aqui ou ir lá no meu Instagram, podem ir lá no meu Instagram que vocês vão ver vários conteúdos a respeito dos jovens do Grêmio. Então, eu quero dizer para vocês isso, o Grêmio tem Igor Serrotti, o Grêmio tem Nathan Fernandes, o Grêmio tem o Kaique, que é um volante, é um primeiro volante, o Grêmio não tem primeiro volante no elenco, tá? E o Kaique é o primeiro volante de força, de marcação forte e que sabe sair jogando. Ele tá no Sub-20. Ele participou do treino do Grêmio ontem. Hoje é sexta-feira, na quinta-feira ele participou do treino. Ele participou na quarta-feira do treino do Grêmio como profissional. É um excelente marcador, é aquele jogador clássico que usa os braços abertos para marcar, camisa para dentro do calção, e ele tem qualidade, tem visão de jogo também, ele sabe sair jogando. E aí nós estamos falando de força. Então nós estamos falando de Zé Guilherme, nós estamos falando de Igor Serrotti, nós estamos falando de Gustavo Martins. O Grêmio ainda tem uns dois zagueiros que são muito bons no Sub-20, que é o João Lima e o Carelli. São jogadores que já têm contrato com o profissional do Grêmio. O Carelli, principalmente. O Carelli treinou ontem com o profissional. Foram 10 jogadores que atuaram. E dentro desses 10 jogadores, eu cito mais 2 jogadores de força e vitalidade. E aí eu quero falar sobre o Alisson, que já vem treinando. O técnico Renato chamou ele para se recuperar, ele estava lesionado. E a comissão técnica do Grêmio chamou ele profissional, ele teve um cuidado especial. Eu já coloquei aqui no canal também e no meu Instagram. Ele teve um cuidado especial, para poder se recuperar, uma recuperação à vista pelos profissionais, pelo grupo profissional, pela comissão técnica profissional, pelos médicos do profissional do Grêmio, cuidaram da recuperação dele. E ele começou a trabalhar fisicamente com o profissional, treinar com o profissional, e ele ganhou uma maturidade, ele ganhou corpo, ele ganhou velocidade. Ele joga no Sub-20 como se estivesse jogando no profissional, e é muito diferente, ele é muito diferenciado. Tem lances dele no meu Instagram que eu coloquei também a respeito. E aí vocês podem entender exatamente o que está passando o Grêmio. E aí tem um outro problema que eu trago uma informação, eu já trouxe antes e vou repetir ela. Bruno Cheron, ele é um meia clássico, que tem força, ele sabe marcar, ele sabe cabecear, ele muitas vezes no Sub-20 ele jogou de centroavante porque ele tem um bom cabeceio, ele joga em todas as funções do meio para frente, tanto nas extremas como meio armador e centroavante. Um atacante que joga dentro da área. E o Grêmio não consegue renovar o contrato com ele. O Grêmio tem uma proposta para ele, ele recusou, e aí o Grêmio eles fizeram uma contraproposta e o Grêmio estabilizou ali. Está com uma certa dificuldade para fazer essa renovação de contrato, e o contrato dele encerra em dezembro de 2025, de 24, e tem outros clubes interessados, mas ele está dando prioridade para o Grêmio, porque ele gosta do Grêmio, ele é gremista, ele tem
a família gremista, ele tem um carinho especial, a gente conversa com ele quando eu vou para os jogos, quando ele não joga, ele fica próximo, a gente acaba tendo um contato melhor e sabe que o jogador está interessado em ficar com a camisa, vestir a camisa do Grêmio e quer atuar. E ele tem essa diferença, ele é aquele cara que dá o passe na linha, no ponto futuro. Ele vê a movimentação do jogador e joga a bola lá naquele lugar para ele se movimentar para lá. Dificilmente ele erra passe. Ele jogou uma vez no profissional com o Renato e machucou o tornozelo, acabou tendo que fazer uma cirurgia depois daquele jogo, e depois não conseguiu retornar mais, mas ele vem treinando. Talvez até esse treinamento seja para forçar a renovação e ele aceitar a proposta para ficar no Grêmio por mais tempo. É um jogador de força e vitalidade. Tem um outro jogador que eu gosto, que o nome dele é Leandro, e ele é a reserva do Xerou no Sub-20, mas ele treinou ontem com o profissional. Também é um jogador camisa 10, que sabe armar o jogo, que ele busca o jogo, ele faz a função do meio campo muito bem e ele sabe também marcar. Bom, Léo, mas tu está falando sobre os meias, nesse sentido. O Grêmio contratou agora Aravena e Monsalve, tem o Arezo. Tudo bem, o Arezo é centroavante, tu está jogando. O Aravena, eu posso dizer para vocês que o Aravena, ele é um bom jogador, é um grande jogador, mas nós temos no grupo do Grêmio, no Sub-20, jogadores igual a ele. E o Monsalve é um jogador de técnica, que sabe se proteger, mas a marcação dele não é perfeita. Por isso que o Renato fala que Monsalve e Franco Cristaldo não podem jogar junto, porque ele tem essa dificuldade da marcação. Ele cerca, assim como o Franco Cristaldo cerca. Então o Grêmio tem dois jogadores que não marcam, não tem aquela vitalidade para marcar, eles têm a vitalidade para atacar. Quando eu falo sobre força, velocidade e vitalidade, eu coloco esses três quesitos junto. E aí a gente está falando de Kaique, a gente está falando de Cheron, a gente está falando de Igor Serrote, de Zé Guilherme, jogadores que sabem fazer isso e atacam bem e voltam bem, recompõem bem, eles estão atuando em todo o campo ao mesmo tempo. Vila Sante é assim, e também tem força. Vila Sante é um jogador que é de força, velocidade e vitalidade. Então o Grêmio precisa se aliar a isso, a ter jogadores nesse nível. Desde que o Grêmio perdeu esse nível de jogador, o Grêmio não venceu mais. E não estou falando de 2024 agora, estou falando no contexto geral de títulos. O Grêmio ganha o Gauchão porque o nível é bem mais abaixo. Agora, o que o Grêmio tem hoje de força, vitalidade, de velocidade? Quero que vocês comentem aí. Dá o nome dos jogadores aqui para mim, vocês que chegaram até o final. Comenta aqui quais são esses jogadores que vocês acham, acreditam que o Grêmio pode colocar no profissional e que o Renato pode utilizar. E aonde eu acredito que nesse jogo contra o Juventude, que é a questão da chamada, aonde entra Alisson e Natan Fernandes. Eu acho que o Renato vai surpreender a todos colocando esses dois jogadores. São os dois jogadores de extrema que jogam pelos lados que o Renato tem disponível. E o Alisson ainda joga de centroavante. Então ele tem mais um poder de finalização que pode ajudar o Renato a conseguir alguma vitória numa individualidade do jogador, numa qualidade que o jogador tem, que é uma finalização, é canhoto que joga pela direita. Então, assim, que tem força, marca bem, ataca bem e tem vitalidade, tem 18 anos. Acredito que contra o Juventude deva ir Natan Fernandes e Alisson. E aí ele vai com Martin Braithwaite e Franco Cristaldo no meio. Ele vai jogar para frente com força e velocidade. Acredito também que o Juventude precisa também fazer essa Copa do Mundo contra o Grêmio, porque se eles perderem, eles vão ficar lá, continuar em 16º lugar. Eles vão vir para frente, para cima, para tentar vencer. Claro que a estratégia eles sabendo que o Grêmio vai jogar para frente, eles também podem jogar fechadinho para sair no contra-ataque. Será que não vai ter um espelhamento de jogo aí e algo diferente, tanto do Juventude quanto do Grêmio? Quero saber o que vocês acham, comentam, porque o Grêmio errou no planejamento da construção desse time. E agora precisa mudar tudo para 2025. Mas a gente ainda tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Vamos pensar bem. E esses 5 jogos precisa de força, velocidade e vitalidade. Nada melhor do que botar os jovens nesta pressão para já ganhar casca para 2025. Vocês não concordam? Comenta aqui. Daqui a pouco a gente volta.